Esse vídeo explica como se dá a dinâmica de resolução econômica em caso de quebra de contrato, analisando o caso fictício de patrocínio entre empresa e um atleta de alto rendimento. Primeiro, precisamos fazer a seguinte pergunta: por que investir em atletas? Atletas representam um canal de awareness entre produtos e serviços da empresa. Basicamente, é um dos elementos mais fortes no branding de empresas de esporte B2C. No caso de uma empresa como Nike, por exemplo, apenas a aparição desses atletas em campo já gera uma afirmação de autenticidade e excelência do produto. Por algumas façanhas e aparições constantes na TV e mídia, esses atletas têm o potencial de se tornar até personagens globais, como Neymar e LeBron James. Além disso, os patrocinadores podem se tornar muito próximos das empresas. Quando o pai de Michael Jordan faleceu, por exemplo, a primeira pessoa que falou com ele foi Phil Knight, o fundador da Nike. No nosso caso, Bia é uma corredora olímpica com 7 títulos mundiais, 5 medalhas olímpicas e diversos reconhecimentos da comunidade de corredores. Ela é patrocinada pela Runit, empresa de calçados com tecnologia específicas para corridas de curta duração. Pelo reconhecimento global, logo na primeira parceria, ambas as partes submeteram a uma duração de 10 anos de vigência de contrato. Na sua última competição mundial, Beatriz foi pega no exame de antidoping com componente proibido, o Meta-X15. Beatriz afirmou que não sabia dessa substância, presente em um produto para queda de cabelos. Apesar disso, a empresa foi impactada e perdeu o posto de top of mind no setor de calçados para corridas, além de sofrer protestos e uma grande diminuição no seu market share. Para o caso em questão, qual a decisão eficiente do ponto de vista econômico? Quem é o responsável pela quebra do contrato? Para chegar nessa decisão, iremos analisar os determinantes do contrato entre patrocinador e patrocinado, realizar as análises ex-ante e ex-post. Os contratos diferem entre si, pois dependem dos objetivos da empresa e dos atletas. Para o caso em questão, vamos considerar um contrato padrão de patrocínio. Focamos nas seguintes obrigações da empresa com o atleta. A empresa vai pagar uma bolsa-auxílio ao atleta em um valor pré-acordado entre ambas as partes. A bolsa-auxílio é referente ao uso da imagem do atleta por parte da empresa em seus veículos de marketing em qualquer forma de mídia. Dentro da bolsa-auxílio entra também um percentual pré-acordado do montante vendido de produtos divulgados pelo atleta. O pagamento é realizado semestralmente e possui um vínculo de 10 anos a partir da data assinada. Por sua vez, as obrigações do atleta com a empresa são de possuir uma conduta adequada às normas da empresa. Isso significa conhecer os objetivos sociais da empresa e zelar pelo nome da mesma. Ele também deve utilizar produtos da empresa e mostrar sua logomarca em períodos de competição e pré-competição, além da divulgação dos mesmos produtos e campanhas institucionais da empresa em suas plataformas de mídia social. Cabe ao atleta também participar de eventos promovidos pela empresa. O contrato pode ser rescindido caso qualquer uma das partes descumpra o pactuado em alguma das cláusulas deste instrumento. Com a quebra do contrato, ambas as partes estão desobrigadas a cumprir as obrigações antes previstas. E partindo dessas informações, iniciamos a análise ex ante da quebra do contrato. Uma de suas premissas é que, quando as partes se deparam com a utilização de determinado recurso e do exercício ao seu direito, existem riscos. Esses riscos são provenientes de um potencial incentivo que uma das partes possui por não desejar a cooperação, dado que, nessa situação, ela obteria um payoff maior do que o seu desejo de cooperar. Surge, assim, a necessidade de algum mecanismo que faça com que a cooperação prevaleça entre os agentes, a partir do cumprimento dos deveres elementares do acordo, gerando um resultado mais eficiente. O mecanismo em questão são os contratos. O enforcement, premissa essencial na concepção de um contrato, é capaz de estabelecer os direitos e deveres do acordo firmado. Em contrapartida, os agentes possuem racionalidade limitada, fazendo com que os contratos não englobem a totalidade de riscos e soluções possíveis que possam impactar direta e indiretamente as partes do contrato, ou seja, os contratos são imperfeitos e contêm lacunas que, se não forem tratadas, podem determinar o rompimento do contrato. As origens dessas lacunas são a seleção adversa, o problema do principal agente e a assimetria de informação.
Esta última pode surgir a partir de alguns fatores, dentre eles o risco moral. Ele existe quando a probabilidade da perda depende das ações do agente, as quais não podem ser mapeadas em sua totalidade pelo principal. Pode-se afirmar, então, que a probabilidade da perda depende unicamente de ações da atleta que fogem do controle da patrocinadora. O fato da atleta ter ingerido substância ilícita antes da competição é um evento que traz danos à patrocinadora. Agora vamos fazer a análise ex post do caso, ou seja, aquilo que os agentes deveriam efetivamente fazer. Assumimos como premissa a barganha hipotética, a qual incorpora todos os riscos barganhados pelas partes e a não incorporação dos custos de transação. Assim, encontraremos a solução eficiente para o caso, dado que ambas as partes validam todos os riscos e os incorporam nas cláusulas de contrato. Entretanto, como não é possível identificar e mitigar todos os riscos, a análise do tomador de risco eficiente se torna fundamental para se entender qual parte arcaria com os custos da quebra de contrato. Ou seja, deve-se calcular qual o custo de cada parte para estes fatos. No caso do doping, uma hipótese seria da empresa incorporar no contrato exames obrigatórios periódicos para acompanhar a situação física do seu atleta e checar o uso de substâncias proibidas. No caso do atleta, a clara identificação das substâncias presentes nos seus suplementos e o acompanhamento de um profissional bastaria para que o fato não ocorresse. Desta forma, percebe-se, via os custos de cada parte, que o atleta tem os menores custos e assim se torna um tomador de risco eficiente. Logo, a conclusão da análise ex post é incorporação no contrato a checagem por um profissional relacionado ao atleta, para acompanhar sua alimentação e seus suplementos. E caso haja algum problema com seus exames, o atleta pode informar a empresa e buscar uma forma de normalizar este problema. A solução econômica é a solução eficiente sobre quem deveria arcar com o prejuízo da quebra contratual. Dado que vimos na nossa análise ex post, a atleta é a tomadora de risco eficiente, ou seja, tem os menores custos de prevenção. Portanto, ela deveria arcar com os custos da quebra contratual e pagar uma multa referente a essa quebra. Participação de Ana Beatriz Dupan, Cauê Boni, Felipe Gelmo, Fernando Paes, Leonardo Rocha, Matheus Porto.